Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Encontrão na Live. Nós estamos aqui hoje com a presença do Padre Eduardo, ele está aqui em casa, veio diretamente de Pirenópolis, né? Vai se apresentar aqui para nós. Quem for entrando aí vai mandando um oi. Estou um pouquinho longe, deixa eu jogar mais perto aqui que eu vou vendo aqui o pessoal, depois eu retorno. Clica aí no aviãozinho aí embaixo, compartilha com mais algumas pessoas. Desculpem um pequeno atraso, era só questão de ajuste aqui, né? Hoje é um pouquinho diferente, mas que vale a pena, tá certo? Vamos falar, deixa eu escrever aqui embaixo, deixar fixo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre Deus, Espírito Santo, para as pessoas saberem qual é o tema, né? Boa noite, gente. A gente ainda não está junto, né, no mesmo... Não começamos, na verdade, ainda. Nós estamos transmitindo no mesmo Instagram, aqui no Instagram da Paróquia Imaculado Coração e também no meu. Então, vocês que entraram aí, né, bem-vindos também, tá certo? Como o Padre Alan falou, tem um aviãozinho ali embaixo, clica nele para compartilhar aí, né, e vamos falar sobre o Espírito Santo hoje. Coisa boa. Bom, antes de tudo, bem-vindo, Padre Eduardo, grande amigo de longas datas. A Dalila aqui está conosco também, vai Dalila para lá. Dudu da Maida, grande amigo, né? Muito bom tê-lo aqui conosco hoje, né? A gente tratar de um tema um pouquinho difícil, mas estamos também transmitindo pelo Instagram do Padre Eduardo, né? Isso, é o pessoal do Padre Eduardo. Qual que é o... Eduardo Henrique Porto da Costa. Quem não segue o Padre Eduardo, né? Então siga o Padre Eduardo. Estão ouvindo bem? Dá só um joinha, ver se estão ouvindo bem, né? Se o áudio está bom, que a gente está um pouco longe, né? Se tiver que falar mais alto. Se tiver que falar mais alto, avisa aí. Grande abraço a Roseli Nogueira, tá entrando ali. Já entrou, já. Já tá aí, coisa boa. Bom, Padre, ó, tá ouvindo bem, né? Quem mandou aqui a Lohane, ótimo, obrigado. Carol, Marinha, Pedro, ótimo, obrigado. Bom, então, antes da gente começar, se apresenta para o pessoal da paróquia Imaculado Coração de Maria, Padre, por favor. Então, é uma alegria estar aqui, como o Padre Alan falou, um amigo de longa data, né, um irmão de caminhada também. Eu sou o Padre Eduardo Henrique da Costa, eu sou pároco na paróquia Santa Bárbara, em Pirenópolis, aqui do ladinho. A paróquia recém-criada, esse ano vai fazer 5 anos de paróquia nova. E tenho 6 anos e meio de sacerdote, tá certo? Fui ordenado no dia 30 de novembro de 2013. Eu estava presente. Estava presente. Não era seminarista ainda, estava quase retornando. Exatamente, quase retornando ainda. Eu me lembro quando eu cheguei de diácono. Da Espanha, né, Padre? Estudei na Espanha, os últimos anos, os anos de teologia. E já retornei diácono e o Alan, né, falando, vou retornar agora, com uma alegria, né? É uma alegria muito grande. Depois, né, nós somos da mesma paróquia de origem. Naquele então era a paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Pedro de São Paulo, né? Hoje são 2 paróquias, né, mas, né, nós estivemos ali naquela paróquia, então, as 2 juntas, né? Sim. Então, o Padre Alan, né, desde aquele então a gente se conhece a família, né? O Padre Alan tem um carinho muito grande por ele, minha família também. Então, é isso, né? E nós estamos aí. Ótimo, coisa boa. Lá em Pirenópolis, tem quanto tempo, Padre, o senhor está em Pirenópolis? Esse é o 4º ano. 4º ano já em Pirenópolis? Coisa boa. 2017 que eu cheguei. E está construindo uma igrejona? Vamos lá, estamos na luta, né? Não temos ainda uma igrejona, como disse o Padre Alan, como aqui, né, em Alexânia. Né? Nós estamos construindo a nossa. A paróquia é nova, tudo é novo. Então o padre ainda não tem uma casa paroquial da paróquia, né? A paróquia tem tudo por fazer ainda. Né? Tanto espiritualmente, que vai crescendo pouco a pouco, quanto também materialmente. Então estamos lá, pelejando com a construção. O Padre Alan, né, nos acompanhou no ano pastoral em 2017, esteve lá com a gente, né, viu esse começo, né, foi a luta. Né? A gente já tinha né, a igreja levantada, com telhado, mas ainda, né, a gente sabe numa construção dessa magnitude que não é tudo, né, está levantado com telhado. Agora nós estamos já com a primeira mão, por dentro de tinta e por fora também, né, emassado, lixado, primeira mão de tinta, e já colocamos o piso. Oh, bacana. Os bancos estão feitos também, 80 bancos, né, todos já confeccionados, e também agora faltava, né, colocar o teto, né, o forro. Mas aí veio a pandemia, então...
muitos projetos, né, estão indo por... Bom, mas Deus sabe de tudo, Deus vai cuidando desses... Deus cuida de tudo, né? Pois é, eu fiz pastoral com o Padre Eduardo em 2017. Estava no último ano de seminário do 4º ano de teologia. Fui ordenar diácono e meu diaconato eu passei lá na paróquia de Santa Bárbara, em Pirenópolis, né? Andamos em muita zona rural lá nas capelas longe, né? Vamos lá. Muitas aventuras ali na região do Rio do Peixe, Pedregulho, Fundão. Sempre uma grande aventura, né? Ali, naquele então ainda a estrada para a Capela do Peixe, para Lagolândia não era asfaltada ainda. Isso mesmo. Miguel João, nossa. O primeiro final de semana do Alain já começou em Vale da Misericórdia, trocando o pneu da caminhonete, que a gente não sabia como é que trocava. Entrou debaixo da caminhonete, vendo se puxava o pneu. Chegamos 1h30 atrasados, todo sujo. Primeira vez que eu troquei o pneu, primeira e única vez que eu troquei o pneu da caminhonete. Primeiro dia de pastoral, pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A gente Imagina o resto. Aí foi sempre com alegria, né? A gente tem muitas aventuras, mas foi sempre muito bom. Conheci muitas pessoas boas ali na Santa Bárbara, em Pirenópolis. Pessoas de muita fé, pessoas devotas, né? Trago muitas amizades lá. Então, vamos ver, sempre, acho que pelo menos umas 2 vezes por ano eu retorno para celebrar lá, o Padre Eduardo nos chama na festa de Santa Bárbara. Já fui em Lagolândia esse ano, né? Celebrar na festa lá, foi muito boa, primeira vez, né? Então, foi uma alegria muito grande. Então, só sobre festas, na Paróquia de Santa Bárbara nós temos umas 15 festas no ano, né? Diga-se de passagem, né? Do mês de junho até janeiro nós temos aí mais ou menos umas 12 festas, 13 festas nessa época, só nessa época, né? E aí outras que vêm a mais. Então Alain, né, participou como sinalista de arte de muitas festas. Agora assim, todo ano a gente tenta levar ele, né? Algumas vezes lá para estar com a gente. Coisa boa. A Wanda lá de Vicentinópolis está falando, o senhor foi lá em Vicentinópolis celebrar, né, na festa. Quem não sabe, né, que nos acompanha aqui no meu perfil pessoal, também, né, da Paróquia Imaculada, que não sabe, o Padre Alain esteve na Paróquia Vicentinópolis, povo bom, né, e pude ir lá celebrar a festa de Nossa Senhora das Graças. Isso mesmo. E depois pude também estar no aniversário dele, né? Um ano de surpresa. Foi um momento muito bom, né? A gente andou longe, mas foi bem acolhido lá pelo Padre Alain, pela turma de Vicentinópolis. Então, Wanda, um abraço, né, pra você. Coisa boa. Acompanham aí. Bom, bacana, bom demais, bom demais. Bom, então vamos, já fizemos aqui uma introdução, umas preliminares, alguma coisa assim. Vamos entrar direto no nosso tema. Domingo passado nós celebrávamos, todo mundo lembra, né? O dia de Pentecostes, que é uma grande solenidade na vida da igreja, na vida litúrgica. Um fato importantíssimo, acontecido com os apóstolos, mas acontecido também conosco. E acontece sempre essa infusão do Divino Espírito Santo. Só que a pessoa do Espírito Santo, ela é muito desconhecida, não é à toa, né, Padre, que muitos autores chamam o Espírito Santo do grande desconhecido, porque nós não sabemos muito quem ele é, comparando-se com Jesus Cristo, assim também como nós temos algo do Pai, né? Mas o Espírito Santo a gente não conhece tanto. Então hoje nós vamos tratar, não é nada profundamente teológico que nós vamos falar, né? Porque senão fica fora apesar que não seria a nossa temática, não seria a nossa abordagem, também não atingiria o nosso público, né? Não é uma aula de teologia, mas uma catequese básica sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Pentecostes. E aí, nada melhor do que o Padre Eduardo, grande teólogo de Navarra. Grande teólogo de Navarra. Aí, ó, tem uns de Navarra aí, Padre. Tô vendo aqui já, começou ali. Os manuais básicos. O senhor conhece bem esses manuais, né? Com certeza. Pra gente falar um pouquinho do Espírito Santo, né? Então, vamos começar, o senhor destrincha aí, a gente vai conversando, uma conversa bem amigável, pá, bem tranquilo, bem calmo. Bem tranquilo. E depois, como o telefone, me perdoe, Padre, como o telefone está longe, depois no final a gente deixa abertas as perguntas, porque eu não vou conseguir ler todas as perguntas que tiver. Perguntem só no final quando a gente falar, sim, porque a gente consegue ler, senão consegue. Agora agora a gente depois vai ter que voltar e não vai conseguir. Certo. Vamos invocar o Espírito Santo então para começar? Vamos fazer essa oração
que nós devemos sempre, todos os dias, invocá-lo, fazer essa oração. O Padre Alan acabou de falar, muitos teólogos, muitos nos chamam o Espírito Santo de um grande desconhecido. Não só porque talvez não tenha tanta literatura, mas sobretudo também é desconhecido porque nós não nos dirigimos a ele com frequência, como ao Pai, como a Jesus. Então, ao Pai nós não ao Pai, nos dirigimos, ao Filho, a Jesus nós nos dirigimos com frequência e às vezes ao Espírito Santo não. Essa oração ela é muito profunda, pedimos que ele derrame nos nossos corações o seu amor para renovar a face da terra. Então, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos também todas as coisas segundo o mesmo Espírito e apreciemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então é isso aí, gente. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, a primeira coisa básica de a gente falar, a gente precisa de conhecer um pouco mais, digamos assim, como o Padre Alan falou, não é uma aula de teologia, mas essa catequese básica, o que nos, digamos assim, nos diz o Espírito Santo, O que a gente fala tanto do Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nossa, o Espírito Santo me move, Padre, o Espírito Santo, mas afinal, o que quem é o Espírito Santo, qual o efeito da nossa vida, afinal, como o próprio Deus nos ensinou, porque Jesus se referiu tantas vezes ao Espírito Santo. Então, vamos começar daí, o que Jesus nos revela. Então, Jesus vai nos revelar, o básico Jesus nos mostra que existe um só Deus, uno e perfeito, mas que esse Deus é três pessoas. São três pessoas, Então, um só Deus e três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso não é uma novidade somente de Jesus. A revelação é paulatina, ou seja, ela é feita pouco a pouco. Então Deus é muito pedagógico nesse sentido, porque Deus ele não chega com tudo de uma vez. Deus ele vai mostrando a humanidade, vai se revelando, um processo, digamos, de revelação. De fato, a Lumen Gentium vai nos recordar essa Constituição Dogmática do Vaticano II, que Deus, de muitos modos, falou à humanidade, pelos profetas, pela própria criação, e por fim enviou seu próprio Filho. Então, lá no Gênesis, nós já vemos Deus falando, mostrando quem Ele é, de maneira, digamos assim, ainda meio que escondida, de maneira um pouco velada. E depois essa revelação será o auge lá com Jesus. Então, quando nós, por exemplo, ouvimos no Gênesis, façamos. Então, nós vemos aí, por exemplo, Deus revelando, o único Deus, mas que existe mais de uma pessoa. Então, não vai falar, olha, façamos. É o nós, exatamente. Não fala assim, façamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos. Não vai falar isso. Mas já mostra um nós, como o Padre Alan recordou. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque
Santíssima Trindade. Exatamente. Que aí a gente recorda a unidade de Deus em 3 pessoas. Mas por que nós podemos falar que o Espírito Santo, ele é Deus? E parece que existe, né, na teologia, mas vamos falar da catequese, né? Porque ele procede, né? Como se essa questão de procede do Pai e do Filho? Dá uma simplificada para nós aí, mano. A processão, né, nesse sentido, nós também podemos identificá-la com aquilo depois que, né, os teólogos vão dizer que a Santíssima Trindade se distingue pela sua missão, pela sua missão, né? Então, o que é o missio, né? A missão é o envio. Então, esse proceder nesse sentido é porque a missão, né, o envio nesse sentido, o Pai, a função, né, digamos assim, a ação sempre é trinitária, certo? Sempre é o Deus inteiro que está ali, Deus completo, é um só Deus, perfeita unidade. Porém, né, as ações se atribuem de uma maneira especial, né, ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. E, né, digamos assim, nós vemos então aqui em primeiro lugar que, né, o Pai nós atribuímos o quê? A criação, o Pai é criador, o Filho a redenção, o Espírito Santo a santificação. Quando nós falamos procede do Pai e do Filho, né, nós vemos então primeiro que existe uma missão, um envio. É o Deus inteiro, na verdade, que envia, o Deus inteiro que também age. Porém, a pessoa do Espírito Santo, de maneira especial, é atribuída, né, a santificação. E essa processão também, nós vemos como, se eu não me equivoco, Santo Agostinho dizia, né, que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, né, derramado sobre nós. Então, é nesse sentido, Deus que é amor, né, Deus que é amor, e Ele é perfeito amor, né, Ele não tem amor, Ele é. Então, o amor é expansivo por si mesmo. Então essa processão seria daí, né? O Pai e o Filho, a expansão, né, intratrinitária, né, de Deus mesmo, né, que o amor perfeito que não se divide é o próprio Espírito Santo. Então, né, por isso que, né, vamos ouvir essa frase do Pai e do Filho, né, procede o Espírito Santo, porque é o amor do Pai e do Filho derramado sobre nós. Mas esse amor, nós às vezes entendemos esse proceder, esse ser derramado na linguagem, sobretudo em português, para nós como algo que está fora, né? Então é como algo que não tem a ver comigo. E não, no caso de Deus, é uma ação intratrinitária, né? É uma união perfeita, né? É uma indivisibilidade, não existe divisão. É um amor que ele se expande, mas não se divide. Então é nesse sentido que é essa processão, que nós podemos entender de maneira básica essa processão. Sim. De forma bem simples, né? Essa ideia, né, Padre? Que aí a gente entende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Espírito Santo procede do amor do Pai para com o Filho e ao mesmo tempo do Filho para com o Pai. Esse amor é infinitamente tão grande que nós não conseguimos imaginar, que expira ou procede, né? Vamos falar assim, procede o Espírito Santo. E aí nós vamos entender então que nós temos um único Deus, que aí nós falamos que ele possui a mesma substância, né? Por isso é um Deus, né? O Espírito Santo é consubstancial ao Pai, como a gente reza naquele credo, né? Aquele credo que tem aquele romão, Constantinopolitano, né? Procede do Pai, do Filho, o Filho consubstancial ao Pai, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem a mesma e única substância. Que substância é essa? A divindade, que é ser Deus. E o amor do Pai para com o Filho é tão grande que chama uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa seria o Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo. Exatamente. Então, né, esse amor que é difusivo por si só. Então, o Padre falou, ele, né, seria natural, digamos Sim. assim, né, essa terceira pessoa, nessa indivisibilidade, nessa consubstancialidade, né? É uma só substância, o único Deus. Então, a partir desse princípio, né, nós temos que entender, para não ter confusões sobre o Espírito Santo, né, e não entender de outra forma, como um adereço, como um acessório da Santíssima Trindade, como eu falei, um quase Deus, não, perfeitamente, a mesma substância, né, mas esse proceder, né, que nós falamos que procede é nesse sentido. Né? O Padre, o senhor estava comentando, acho que é importante enfatizar essa questão da missão. O senhor começou a falar.
a obra de salvação na nossa vida. Então, Deus já nos salvou, mas nem todos se salvam, né? Por todos, por muitos, né? Por todos e por muitos. Então, o Espírito Santo, o próprio dele é nos santificar. Então, quando nós somos dóceis, nos abrimos ao Espírito Santo, nós nos deixamos ser santificados. Então, sim, Deus salva a todos, mas nem todos se salvam porque nem todos se abrem. Então, por quê? Porque o caminho que Deus quer é isso. Ele vem a nós, para que nós possamos ir até Ele. Né? E Jesus sabendo, né, que nós precisaríamos desse auxílio, né, Ele mesmo vai dizer: eu vos enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade, a força. Então, é o próprio do Espírito Santo, essa santificação das nossas almas. Ótimo, acho que essa primeira pergunta é essa, né? Quem é o Espírito Santo? Quer ser santo? Tem que começar com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, então, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, assim como o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não três deuses, mas um único Deus, porque tem uma consubstancialidade aí, né? Todos não compartilham, mas tem toda a divindade em cada pessoa, mas sendo um único Deus. É próprio ao Pai criar, ao Filho redimir, ao Espírito Santo santificar, né? Vamos para a segunda pergunta, padre. Quais nomes a gente conhece o Espírito Santo, até baseando na Bíblia? Não sei se o senhor lembra de alguns que a gente pode pensar. O Paráclito. Paráclito. O que significa Paráclito, Alan? Advogado? Advogado. Na verdade, a tradução literal seria o defensor. Né? Aquele, mais literal ainda seria aquele, né, a quem eu posso apelar. Sim. Ou seja, quem, né? Então a gente vai depois traduzir por advogado. Então aquele ao qual você pode apelar. Né? Aquele que você pode... pessoal, corre aí, me ajuda. Por isso que nós clamamos o Espírito Santo. Né? Exatamente. Clamar. Chama-se, né? Porque ele é o Paráclito. Então é o advogado, é o nosso defensor. Que já é outro nome também, né? Paráclito, defensor. É o Espírito da verdade. Né? Nós vamos chamar ele também de Dynamis, né? Que é em grego a força. Mas tem assim, não só nomes, mas também tem algumas figuras, né? Também, né? Nós temos o Espírito Santo na sombra, na nuvem, né? Podemos fazer. Isso que eu ia falar depois, os seus símbolos, né? Os símbolos. Mas os nomes é isso: defensor, Paráclito, Espírito da verdade, a força, o que mais? Espírito vivificador. Vivificador porque dá vida. Dom de Deus. Dom de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, né? Aquele que possui o Espírito de Jesus Cristo, né? Todos eles são chamados. Então tá, pastor, começou aí. Quais são os símbolos que nós podemos atribuir ao Espírito Santo, né? Que tem muitos na Sagrada Escritura, né? Tem muitos, né? A gente vê, em primeiro lugar, que no Antigo Testamento nós vemos a nuvem e a sombra. A nuvem, a sombra. São duas... É muito interessante. Eu acho muito interessante porque o que era a tenda da reunião? Né? Onde se colocava a Arca da Aliança. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo se reunia até a construção do templo, aquele povo peregrino se reunia na tenda da reunião e carregavam a Arca da Aliança, sinal da presença de Deus, a certeza da presença de Deus. Sim. Mas toda vez que eles se reuniam, a tenda da reunião pairava a sombra, a nuvem, né? Então estava ali. Foi unido, né? A presença de Deus, né? A eficácia do Senhor com o Espírito Santo ali que santifica. Então, por isso que, por exemplo, na missa, o padre invoca o Espírito Santo: santificai essas oferendas. Porque o padre é outro Cristo, é Cristo que age, mas ele se refere ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Então, né, o Espírito Santo é essa força. Então, nesse sentido da nuvem, né, a nuvem que acompanha, é o Espírito Santo que está ali, né, sendo, digamos assim, o conjunto, né, daquela obra, né, de Deus, da presença de Deus ali, é um conjunto. E sempre no Antigo Testamento nós vamos ver então a sombra e a nuvem, né? Só um parênteses, desculpa. É tão bonito que o senhor citou um negócio interessante, né? Que a sombra, ela é sinal, um símbolo do Espírito Santo. Então, quando o padre impõe as mãos sobre o cálice, as oferendas ali no altar, ali se faz uma sombra. E nessa sombra ali invocamos o Espírito Santo: santificai por essas oferendas, né? Transformai, derramai o vosso Espírito Santo nessas oferendas. Ou então, quando um padre é ordenado, né, no grau do diaconato, no presbiterato, o bispo impõe as mãos sobre ele fazendo uma sombra. E ali significa
essa presença. Quando é ordenado um bispo, é tão interessante que coloca-se as mãos sobre a cabeça dele também, mas também coloca-se o evangelho, né? Fazendo uma grande tenda, né? Aberta sobre a cabeça do bispo, que vai ser ungido também, que é um outro símbolo, né? A unção. A unção. Só para complementar aqui, o Padre Alan recordou esses momentos tão bonitos, né? Complementamos aqui. A liturgia nossa é muito rica, né? E só para dizer, um parênteses aqui, nada a ver agora assim, com o Espírito Santo propriamente, mas vale a pena conhecer a nossa liturgia, irmãos. Por isso que a igreja ela preza tanto pela liturgia. Por que a igreja é tão cuidadosa com a liturgia, tem que ser assim, nós fazer assim? Justamente porque tudo ali fala. A liturgia está falando do mistério para nós. Então, é fundamental a gente amar a liturgia e conhecer, né, tudo isso. Tá colocando ali o evangelho na cabeça do bispo. Por quê? O padre estendeu a mão. Se ele estendeu ou não estendeu, tanto faz. Não tanto faz. Né? Tem um sentido profundo nessa realidade. Sim, é isso aí mesmo. A unção é outro símbolo. Nós vemos a unção, por exemplo, no Antigo Testamento, os reis eram ungidos. Né? Depois, a unção ela vai conjuntamente atrelado ou ligado à questão do Espírito Santo como força. Quando vocês verem a palavra unção de maneira especial na liturgia católica, basicamente vocês podem resumir, eu acho que tem muito mais, mas podem resumir na força. Né? A força do ungido. Né? Por exemplo, vamos lá, vamos passar pelos sacramentos. O batismo você é ungido, aqui no peito. O que nós rezamos no sacramento do batismo quando ungimos o peito? Na testa, no crisma. Também. Então, no crisma, no batismo, que esse óleo penetre a sua vida, que o Espírito Santo penetre a sua vida, como este óleo em seu peito. Como este óleo em seu peito. Isso. Depois, no crisma, como soldado de Cristo. Sim. Na ordenação, a mão do Padre. E depois, na unção dos enfermos. Em todos os casos, é a força de Deus, cada uma de acordo com o momento. Então, nós temos, por exemplo, a força de Deus, né, na filiação divina. Então, Deus habita em mim porque eu sou filho dele. Sim. A partir do batismo. Então, eu tenho uma força, né, uma força santificadora, a força que me perdoa o pecado original, uma força que me torna filho de Deus, uma força que penetra, né, toda a minha vida. E ali, portanto, essa força me torna diferente, porque de criatura criada em mais semelhança eu passo a ser filho de Deus. Depois, na crisma, a força, porque você tem, né, os 7 dons para poder lutar com o soldado de Cristo para viver a fé. E, né, na crisma nós confirmamos aquela força recebida do batismo. Por isso que chama-se a crisma de confirmação. Depois nós temos, né, o padre também, né, na ordenação é ungir as mãos dele. Um momento muito bonito, né? Depois amarra-se as mãos e a mãe vai lá e, né, desamarra. Por que se unge a mão do padre? Porque a força não é dele. Ele se configura a Cristo e a força do Espírito Santo está agindo nele. Né? Então, Padre Alan, eu não temos força nenhuma por nós mesmos. Né? A força é justamente essa ação do Espírito Santo em nós, né? Que nos configura com Cristo e nos torna um com Ele. Né? Ao ter Cristo, outro Cristo e ipse Cristo, o mesmo Cristo. Né? Então, depois na unção dos enfermos, a força para quê? Para, né, ter força diante do sofrimento, para oferecer as minhas dores a Deus, para alcançar o alívio, se Deus quiser alcançar a cura, senão eu ter força para me preparar, digamos, para o encontro com Deus. Então, é a força, né? A unção, né, é muito importante. Esse também é uma figura que nós vemos bastante do Espírito Santo. Outra figura é a água. A água, né? A água, então, da água. Bem, a água, né? Não precisa nem de lembrar, né? Que ela vai junto com o batismo, né? A água que dá vida, né? Purifica. Por isso que a gente, como o Padre falou, devemos clamar, né, e o Espírito Santo para isso, para nos purificar interiormente, para nos purificar interiormente. Outro símbolo também é o fogo. O fogo tem gente que confunde, né? Por que o fogo é símbolo do Espírito Santo? Só porque é o fogo de Deus que arde no meu peito, né? A gente fala isso, né? Mas não é só pelo amor de Deus, né? O fogo é o amor, né? Que me queima sem me consumir também, mas também o fogo purifica, né? O fogo né? O ouro tem que passar pelo fogo, né? Para ser, então assim também tem muito a ver com essa purificação que o Espírito Santo quer nos dar. Depois a bomba tá ali, a bomba,
nós vemos no... Tá aqui. Tem uma em cima também aqui, mas não dá pra ver. Não dá pra ver. Está muito alta voando. Então a pomba, né, nós vemos no próprio Evangelho, né? É uma figura aqui, né? O próprio Deus quis se manifestar ali com pomba, né? Então por isso nós temos a pomba, né, como símbolo do Espírito Santo. Então é muito importante, né? A mão, o dedo. O dedo. A mão, o dedo, né? O dedo de Deus que cria a ação pelo Espírito o sopro, Santo. A gente não tinha falado do sopro ainda. Sim, o sopro, Cristo, o ar, né? Cristo, ele sopra sobre eles o Espírito Santo, ruá. Né? Então, a ruá é isso, né? O Espírito Santo, o sopro de Deus, né? Esse ruá que dá a vida, esse ruá que inflama, né? Que traz, né, a vida àquilo que estava morto. E é muito bonito porque, né, na criação, né, justamente como que Deus criou o homem, né? Então ele sopra, né? Então como que Jesus depois, o Espírito da vida, né, o Espírito da vida, e depois como Jesus dá o Espírito Santo aos apóstolos, soprou sobre eles o Espírito Santo. O sopro é um símbolo muito importante. O sopro, né? E é tão interessante que, igual você está falando da liturgia, no dia que o bispo ele abençoa os óleos, né? Os óleos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos, que é esparramado, distribuído em toda. Quando que ele abençoa isso, minha gente? Né? Você tem que saber. Quinta-feira Santa, na né? Quinta-feira Santa, que esse ano a gente não teve. E aí, um momento, o bispo ele assopra, né, sobre o óleo, né? Fazendo esse sinal, esse símbolo da presença do Espírito Santo. Exatamente. Tá, padre, bacana. Nós falamos quem é o Espírito Santo, falamos quais são os nomes dele, falamos alguns símbolos do Espírito Santo, mas vamos agora talvez falar um pouquinho da relação, mesmo que a gente já tenha citado de forma direta, né, que é na liturgia, mas como que é essa ação do Espírito Santo na igreja? De forma especial agora entrando dentro de Pentecostes, né? Ali, né? Tá! Aquela explosão de línguas de fogo, né? O Espírito Santo na igreja, gente, vamos resumir assim para nós em 3 pontos. Primeira coisa importante, o Espírito Santo ele é a alma da igreja. Nós falamos do Espírito Santo que vivifica, então vamos falar um pouco dessa alma da igreja, o que significa. A segunda coisa importante, o Espírito Santo ele nos impulsiona a testemunhar. Certo. Então, ele, né, nos impulsiona, eu diria que nos dá coragem, né? Depois, né, o Espírito Santo ele é justamente o princípio de unidade da igreja. Então, essas 3 coisas elas se entrelaçam, se resumem umas nas outras, mas é bom separar para a gente poder entender de forma breve. O Espírito Santo como a alma da igreja, né? São Paulo vai dizer que nós somos o que? Um corpo místico. De quem? De Cristo. Outro dia, né, uma criança me perguntou assim: Padre Dudu, o que é a alma? Essa pergunta, uma criança de 6 anos. Eu tentei explicar para ela, né, mas de uma forma, né, para criança, sim. Mas para nós, adultos, o que é a alma? O princípio vital. O que é o princípio vital? Aquilo que dá vida. O que não tem alma é inanimado, ou seja, sem ânima, alma. É sem alma, então não tem vida. O que não tem vida, né, é inanimado. Sim. Portanto, por exemplo, uma cadeira, as pedras são seres inanimados. Já, por exemplo, os vegetais, os animais irracionais, nós, animais racionais, somos seres animados. O vegetal tem uma alma vegetal, né, vegetativa no caso. Depois, os animais irracionais, né, tem uma alma irracional. E depois nós temos nós com a alma racional, com a alma que tem razão, que é capaz de ter consciência de si mesmo. Então, sem alma não há vida. Então, um corpo místico de Cristo precisa de uma alma que dá a vida àquele corpo. Né? Então, esse é o Espírito Santo na igreja, ele que traz essa vida. Ali, né, depois da morte, ressurreição, né, o mistério, né, de morte e ressurreição, Cristo ressuscita, vence a morte, nos dá a vida nova. Esse tempo que Jesus passa com os apóstolos, preparando eles, né, sobe aos céus, mas aí ele, né, promete: eu vos enviarei o Paráclito. Então, ali a igreja, né, alguns diziam de uma forma que depois foi muito confundida, talvez o Padre Alan pode lembrar até melhor que eu, mas houve uma época que a gente falava muito ali a igreja nasceu, né? Só que depois muitos usaram isso de maneira confusa, né, para dizer: não,
a igreja foi um evento criado depois. Não, a igreja nasceu com Cristo, né? Alguns falam que nasceu com Carlos Marcos. Não, Constantino com mesmo. Constantino, Que é pior ainda. 315. Então, assim, a igreja nasceu com Cristo. Cristo, né, quando vem, traz a igreja, chama os apóstolos, né? Mas a igreja foi confirmada e vivificada ali, em Pentecostes. Então, nesse sentido, a gente pode falar do corpo místico de Cristo que é planificado, que é vivificado naquele momento. Então, o Espírito Santo que é a vida da igreja, né? Que por isso que você, como membro desse corpo místico, um membro sem alma é um membro morto. E é por isso que nós podemos falar que a igreja é templo do Espírito Santo, Padre? Exatamente, porque, olha, veja bem, né? Uma vez que a igreja com propriedade é templo do Espírito Santo da igreja católica, uma vez que esse princípio vital da igreja é o Espírito Santo. Então, né, o lugar onde habita essa alma é a igreja. Onde que habita a sua alma? No seu corpo. Quando a sua alma sai do corpo, né, vamos falar assim de uma maneira simples, né, você morre. O que é a morte? Separação do corpo da alma. Sim. Então, esse templo, né, esse corpo místico é a própria igreja. A igreja, mais do que nunca, pode dizer, templo do Espírito Santo, esse templo vivo. Né, então, porque o Espírito Santo habita nela. Então, né, propriamente, o Espírito Santo habita na Igreja Católica Apostólica Romana, dá vida a esse corpo místico. Agora, vamos para a segunda coisa. É o Espírito Santo que impulsiona, né, a missão. Então, o Espírito Santo que impulsiona a missão, e isso é muito importante a gente levar em consideração da seguinte maneira. Veja bem, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha ficado com os apóstolos, conversado com eles, falado para eles saírem o mundo inteiro, batizar toda criatura, etc. Jesus sobe aos céus, né? Aparece 2 anjos, falaram, não fica olhando lá para cima não, mas ele, né? Agora agir. Regaça a mãe e vai trabalhar. Como é que começa o Evangelho de Pentecostes? Estando de portas fechadas por medo dos judeus. O mesmo Evangelho do domingo de Páscoa. Né? Exatamente. Ou seja, os apóstolos estavam com medo ainda dos judeus. Mas o mestre já tinha ressuscitado. Mas o mestre, né, etc, mas aquele povo ainda tinha medo. É depois de Pentecostes que eles vão sem medo. Sai lá e fala para todo mundo, o Espírito Santo né, inspira e todo mundo entende o que está falando, e tem, né, pagãos, e tem gregos, romanos, tem todo mundo. Antes disso eles estavam lá com medo, vai que os judeus matam a gente, igual matou o mestre também, né, vai que eles nos perseguem. Então o Espírito Santo ele impulsiona, ele leva, né, a tirar esses medos, né? Então o Espírito Santo nos faz não ter medo de viver a nossa fé, não ter medo, né, do que vão dizer de nós, não ter medo do sacrifício por amor a Deus. Né? Então é o Espírito Santo que está nos empurrando. Aí eu lembro de Santo Agostinho, que ele dizia uma frase mais ou menos assim, né, não literal, mas que toda obra que a gente faz, sempre em primeiro lugar, a ação é de Deus. Sim. E aí alguém pode questionar, mas padre, como que a ação é de Deus? Para ir na missa, eu fui eu que acordei cedo no domingo, tomei um banho, estava meio com preguiça, mas falei, não, eu preciso de ir, né? E fui na missa. Então fui eu que fui. Sim, você foi, mas levando em consideração o que o Santo Agostinho falou, a inspiração para você levantar, vencer sua preguiça vem de Deus. Né? Toda boa obra é Deus que inicia nos inspirando. O Espírito Santo age assim dessa forma. Então, ele nos inspira, né, para que a gente faça sempre o bem. E escolha o bem, tem essa força para vencer. Sim. Então, é o princípio que nos faz evangelizar também. Então, na igreja é muito importante, porque a igreja, em si mesma, ela é evangelizadora. Não existe uma igreja sem evangelização. É próprio da igreja a evangelização. E por último, o Espírito Santo é o princípio da unidade. Justamente por ser a alma. Então a alma dá a unidade, né, entre os membros. Diversos são os dons, o mesmo é o Espírito. Então nessa Paulo vai falar. Essa unidade que nós vemos também na igreja. Isso evita muito de, tipo assim, vamos pensar no seu corpo. Dedinho, mindinho é mais importante que o coração? Não. Ambos são membros. A função é diferente. Lógico, o coração, a função dele tem uma importância ali grande no sentido da... Mas ele é essencial para o corpo. Ele é essencial para o corpo. Se não tiver, vai se sentir, vai ficar defeituoso. Se não tiver o dedinho mindinho, o corpo não está completo. Sim. Então, o corpo ele é completo quando ele está, né, com todo mundo ali. E essa unidade, né, quem dá é o Espírito Santo. Portanto, né, você leigo, por exemplo, né, o padre é mais importante, o padre tem uma função diferente. Né? Pela consagração dele é outro Cristo. Tem essa importância da função, nesse sentido ministerial, de consagrado, né, configurado com Jesus.
Mas, se faltar você, está faltando um membro do corpo também. Então, o Espírito Santo dá essa unidade, né, perfeita, em que todos nós juntos, cada um na sua função. Isso também evita aquelas pessoas, porque né, pode fazer isso, tinha que ter, sei lá, né, aí tem aquelas famosas bandeiras, tem que ter as mulheres sacerdotisas, tem essas bobeira que eles ficam, né, por aí querendo. Né, como se a igreja tivesse diminuindo alguém por causa disso. Não, são ministérios diferentes, são configurações diferentes, são funções diferentes. Então eu não sou mais do que você leigo, por exemplo. A minha função é ministerial nesse sentido, configurada a Cristo como sacerdote, mas eu sou tão membro do corpo de Cristo quanto você. Então o Espírito Santo dá essa unidade para nós. Ô padre, eu faço a pergunta, que é muito importante as pessoas saberem que é o Espírito Santo que habita na igreja. Exatamente. Esse Espírito Santo que foi prometido por Jesus Cristo, não vos deixarei órfãos e vou mandar o Paráclito. Após a ascensão, Cristo envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre os apóstolos, Maria Santíssima, os seus discípulos. E aquele dali, eles estando as portas fechadas, ainda com medo, né, no cenáculo, mesmo depois de Cristo ter ressuscitado, subido ao céu, mas é o Espírito Santo que aquece, dá vida, o vivificador, igual falávamos, santifica, e os apóstolos começam a anunciar o Evangelho, as boas novas, na língua daquelas pessoas que estavam em Jerusalém, de diversas línguas, né? Então a gente pode imaginar árabe, sírio, enfim, línguas que eles não sabiam, eles começaram a falar e as pessoas entendiam na sua própria língua. Então a gente vê que o Espírito Santo baixou sobre os apóstolos, que é a igreja, o corpo místico de Cristo, que o padre falava. E esse mesmo Espírito Santo foi passado para nós até hoje, assim como foi passado para o apóstolo São Paulo. Porque São Paulo, até esse momento, ele era um judeu fariseu, perseguidor da lei e tudo mais. Mas depois que ele tem esse encontro com Cristo, e com Cristo ressuscitado, que depois é ordenado, né, batizado, ordenado, impôs as mãos sobre a cabeça de São Paulo, ele também recebeu esse mesmo Espírito Santo e o santificou, que o encorajou a ser esse grande apóstolo dos gentios. E aí a gente entra para outro tema, padre, para a gente não prolongar demais. Como que nós hoje recebemos o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo habita na alma de uma pessoa hoje? Você entendeu? Então assim, como é que nós podemos explicar para as pessoas como que eu hoje, no século 21, recebo o Espírito Santo? E se o Espírito Santo habita na minha alma, e como habita e quando habita? Muito boa pergunta. É só um pequeno gancho do que o padre falava. Ter essa segurança do Espírito Santo habitar na igreja é fundamental, porque também às vezes nós vamos nos deparar com algumas teorias que vão falar assim, mas a igreja dos primeiros séculos era a igreja cristã, porque chamavam de cristãos, não era a igreja católica. O nome pouco importa. Né? A detentora, né, aquela que foi transmitindo, como o padre Alan falou, São Paulo foi ordenado a unção, a imposição das mãos. Timóteo, né, também, São Paulo vai falar da unção, né, que recebi sobre as suas mãos, né? Leitor desse de ontem, de ontem. Né? Recebi das minhas mãos, né? Eu impus as mãos, da imposição das minhas mãos. Então vamos ver que vai se passando, né, aqueles colaboradores, que são os bispos, né? Os bispos são sucessores dos apóstolos. Então, por isso que quando falamos dos primeiros cristãos, falamos da igreja católica, com toda certeza absoluta. E por isso que a igreja católica dá muita importância à tradição. Isso é só para deixar claro isso. É por isso que eu falava da detentora, né, nesse sentido do Espírito Santo, habita em nós. Agora o padre Alan falava sobre a nossa hoje, né, século XXI. Como eu sei que eu habito o Espírito Santo? Então, em primeiro lugar, entender que Pentecostes é agora. Né? Então, Pentecostes não foi um evento passado que ficou lá atrás. Pentecostes, ele se repete, digamos assim. Né? Se repete em nós. Né? O Espírito Santo vem sobre nós. Como, padre? Como? Primeiramente, no nosso batismo. Sim. Somos templos do Espírito Santo porque somos batizados. E no batismo recebemos, né, o dom do Espírito Santo. Nossa alma se torna morada de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos agora filhos de Deus Pai, né, através do Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo que habita em nós. Então é fundamental essa relação do Espírito Santo com o nosso batismo. Então, por isso, depois que nós somos batizados, temos essa vocação universal à santidade. O Espírito Santo vai nos ajudar
a realizar essa vocação, mas confirmamos esse Espírito Santo na crisma. Então, na crisma, nós confirmamos, recebemos os 7 dons, né? Completamos aquilo que iniciamos no batismo. Mas aí, padre, acabou e pronto, né? Eu fui crismado, fui batizado, então pronto, o Espírito Santo não vem mais sobre mim, já está cheio, né? Aquela questão é, como que o Espírito Santo, que é Deus, vai habitar no tempo sujo? Então, a certeza do Espírito Santo também é a vida de graça em nós. A vida de graça é a certeza do Espírito Santo, né? Ah, padre, mas eu não sei falar em línguas, né? Às vezes você não tem esse dom, né? Então, são dons diferentes. Mas você é cheio do Espírito Santo a partir do momento que você está na graça de Deus. Porque o Espírito Santo, como ele vai habitar em nós se aquele tempo não está né, em condições, né? Era como, eu uso o exemplo assim, você imagina a casa de Jesus toda suja e lameada? Nunca. Imagina a casa simples, né? Jesus era pobre, mas não imagina Nossa Senhora com a casa suja e lameada, Jesus sujando aquela casa inteira. Afinal, o Filho de Deus, né? Filho dela, né? Seu pai São José, né? Aqui na terra. Então vejamos bem, o nosso corpo, né? Nossa alma é templo do Espírito Santo. Então, portanto, eu não posso chegar sujando essa casa. Eu tenho que deixar quem habita ali, né, habitar de uma maneira completa. Até porque, imagina um copo de água. Né, você está cheio de pedra lá dentro, lixo, sei lá. Opa, só para se encher de água porque já está cheio. Então, o Espírito Santo ele vai encher-nos a partir do momento que a gente está preparado para recebê-lo também. Essa é uma pergunta muito importante, né? E o padre tocou no ponto central, porque nós recebemos o Espírito Santo pela ação sacramental, a graça santificante, exatamente, que nos torna filhos de Deus, e a partir desse momento a graça de Deus mora em nós, Deus mora conosco, né? Aquilo que acontece no Pentecoste, Deus vem habitar na nossa alma, e isso se dá pela a graça santificante. Então, quando uma alma está em graça, Deus habita ali. Quando uma alma não está em graça, Deus não está ali. Por quê? Porque eu matei a caridade, eu matei o amor dentro de mim. E como que eu mato essa caridade, esse amor de Deus? Aí vem o pecado mortal. Mortal por quê? Porque mata a vida espiritual. Isso. Nós estamos vivificados, ou seja, nós estamos vivos, espiritualmente falando. Por isso que eu tenho, para recuperar isso, existe um caminho, qualquer confissão. E padre, isso é tão importante porque as pessoas hoje em dia, elas não se dão a importância de viver em graça. Hoje em dia parece que tem um pensamento protestante que rondeia a mentalidade católica também. O importante é eu acreditar em Deus, o importante é ter meu amor a Deus. Sim, é importante, mas o importante também é você viver de acordo com essa fé que você acredita. Exatamente. E isso vai ser a graça. Nós devemos viver em graça e morrer em graça, porque se não morrer em graça, vai morrer na desgraça. Desgraçado, sem graça. Até porque, minha gente, veja bem, isso que o padre Alan falou é muito importante, né, porque ser católico não é fazer... ele é bonzinho, pá, crê em Deus e pronto, né? Como falou, essa mentalidade protestante muda a nova era também, né? Sim. Deus está lá em cima, todo mundo é mais ou menos bom. Espiritualidade. Tá pronto, essa espiritualidade falsa, né? Então, uma espiritualidade bastante sentimentalista, no sentido de que, pronto, Deus me entende, né? E eu sou uma pessoa boa. Não se trata de ser uma pessoa boa, se trata de ser uma pessoa santa. E para ser santo nós precisamos de viver na graça, sim, sim, que é o mais importante. Então, nós precisamos da vida de graça. Se você entendesse isso, né, você buscaria a confissão quanto antes, você buscaria, né, quanto antes converter-se cada dia para Deus, né, voltar o coração para Deus. Você se empenharia muito mais na evangelização, né, porque importa para nós a vida de graça sim para o católico, né, isso é fundamental. Padre, só para, senão a gente não vai dar tempo, só a gente... Está quase acabando. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quiser fazer uma pergunta. Indicar. Vamos ver aqui. Né, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar aí que a gente vai dar uma olhada aqui. Né, por enquanto acho que não vou voltar, não acho que não tem nenhuma pergunta. Mas se tiver alguma pergunta, né, a gente falou deixar o final, pode fazer. Mas a gente não pode falar do Espírito Santo, padre, e não tocar em dois pontos muito importantes, que eu acho que
fala brevemente, né, dos dons carismáticos, né, porque podemos receber o Espírito Santo também por esses dons extraordinários. A efusão. A efusão, né? Fala um pouquinho, bem breve, sobre isso, Padre. Os dons carismáticos, o Espírito Santo ele age também de forma extraordinária, né? A efusão, ele vem, né? Invade aquela alma, né? E esses dons, nós temos que levar em consideração que é dom. E se é dom, nem todo mundo tem, né? Então, sim. é fundamental, né? Todo mundo tem o dom da profecia? Não. E é importante distinguir, né? Os profetas verdadeiros dos profetas falsos. Todo mundo tem o dom de orar em línguas? Também não. É importante distinguir, né, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Então são dons que o Espírito vem e toma aquela alma. E aí o repouso no Espírito. É um momento, né, mais profundo que o Espírito Santo, né, se aposta, digamos, daquela alma e a toma plenamente, e aquela pessoa, né, entra no estado de repouso do Espírito Santo. Então eu nunca tive essa experiência. Por quê? Porque não foi uma graça que eu recebi, né? Então a gente tem que entender o dom como uma graça que Deus dá. Deus dá para quem Ele quer, uma graça particular que Deus dá para quem Ele quer. Eu tenho que estar aberto, né, a essa graça. Né? Então, talvez eu não me identifique com esses dons em particular, ou com a renovação, por exemplo, carismática católica, né, que tem muito isso. Né? Não é o único movimento que tem isso, mas tem muito isso. Né? Talvez eu não me identifique. Porém, eu tenho que saber que o Espírito Santo sim pode agir de maneira extraordinária por uma graça particular. Né? Isso é efusão. Lembrando que é dom, né? Então, portanto, não é para todos, né? E Ele dá a quem Ele quer, né? São graças específicas, especiais, mas lembra sempre, todo dom é para edificação da comunidade. Então, Deus nunca dá um dom para a gente se fechar em nós mesmos, né? Porque não seria um dom. Ótimo. E não podemos falar do Espírito Santo sem falar dos 7 dons. Quais são os 7 dons? Vamos lá, fortaleza, temor de Deus, sabedoria, ciência, piedade e conselho e entendimento. Isso aí. Então, os 7 dons. Sabe por que eu pergunto rindo, gente? Vou contar para vocês aqui. Então, né, nós fazemos a live, tudo isso aqui nada foi preparado. A gente, lógico, que rezou, né, estudamos teologia, sempre nos atualizamos. Mas eu cheguei, brinquei e falei assim: olha, Alan, não pergunta na live quais são os 7 dons, não, eu não vou saber, né? E aí eu tô rindo por causa disso. Não, bacana. Mas os 7 dons são, né, nada mais são do que esses dons aí sim, que Ele dá de maneira para todos, né, na confirmação. Né? E esses dons são essa plenitude, aquilo que nós precisamos para viver a nossa fé. Então nós temos aí o necessário para lutar, para viver a nossa fé. Então nós precisamos de lembrar disso também. Nós não damos importância para utilizar crisma. É um momento lá importante que aconteceu, que eu tirei a fotinha com o bispo ou com o padre que ele, né, pediu para celebrar. Né? Não é isso, né? A crisma ela é profunda. Você que está lutando para viver a fé, você tem os dons do Espírito Santo, você tem, né, você tem o temor de Deus, que é o temor a ofendê-lo, né? Você tem a piedade, que é esse amor filial. Então você tem, né, o dom do conselho. Esses dons, eles estão com você, né, de maneira, né, que Deus deu, né, esses dons sacramentalmente. Não é uma graça particular, é uma graça sacramental. Ótimo, bacana. Eu acho que eu vejo sempre esses dons, Padre, os 7 dons do Espírito Santo, como uma certa ajuda a viver de forma mais suave a fé católica, desde quando a gente já tem uma predisposição à vivência das virtudes. Então, por exemplo, o Espírito Santo ele vem agir, mas desde que a pessoa esteja aberta, esteja dócil a essa ação. Aí vem mais a ação do Espírito Santo para ter mais temor de Deus, ou seja, ter uma vida mais piedosa. Para ter uma vida piedosa, eu tenho que me esforçar a viver a virtude da religião, ter os atos de fé, viver, por exemplo, a sabedoria. Olha, a sabedoria não é ser sábio de todas as coisas, né? Mas o devido a conhecer Jesus Cristo ali, né? Que é a sabedoria encarnada. Então, alguns mistérios da vida de Cristo eu começo a descobrir, mas desde quando também eu estou aberto, sou dócil a essa ação do Espírito Santo na alma. Eu costumo usar um exemplo ruim, mas que vale a pena assim, para ilustrar o que o senhor acabou de falar. É como um instrutor de autoescola que tem um carro e está disposto a te ensinar a dirigir. Você tem que entrar nele e deixar ser guiado por ele. Se você não entrar e não deixar ele te ensinar, olha, liga aqui, depois vai ver o espelho, aí
para sair você faz isso, você não vai aprender. Sim, sim. Então existe uma predisposição. Eu posso te ensinar, você vai andar, mas se você está disposto a entrar num carro e deixar se guiar. Então, assim como o Padre Alan falou, o Espírito Santo, esses dons estão com predisposição ali, mas ele precisa de uma disposição nossa também, a abertura à graça de Deus. Ótimo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, acho que ninguém colocou, está só agradecendo, todo mundo aí agradecendo. Obrigado pela participação. Bom, eu indico alguns livros sobre o Espírito Santo. Esse aqui é muito bom, básico, a base de perguntas e respostas, do Padre Luiz Fernando Sintra, Catecismo do Espírito Santo, da editora Quadrante. Vale muito a pena. Base de perguntas e respostas, muito simples, vale a pena. Tem esse um pouquinho mais teológico, mas é legal, Deus e Espírito Santo, do Charles, da editora Perpétuo Socorro, Santuário, vai conseguir localizar, achar também. E esse aqui é fantástico, né? Fantástico, do Dom Rafael Llano Cifuentes, É ótimo. A Suavidade no Espírito, Forçudade do Espírito Santo, né? Então, um livro muito bom, a meditação, não é assim sobre algo teológico, doutrinário sobre o Espírito Santo, mas ajuda muito. São meditações espirituais que eu vou ajudar profundamente. Sim. Conhecer, gente, é também isso, né? Ler um pouco sobre a nossa fé. Né? Talvez se você não quer começar por esses livros, comece pelo Catecismo da Igreja, né? Sim. Aprenda primeiro o que o Catecismo da Igreja está falando sobre o Espírito Santo. Temos esses 3 livros que o Padre Alan falou. Se você quer um livro assim mais espiritual, mais pro lado assim, né, dessa meditação um pouco, temos também livros do Padre Jonas Abib, do Monsenhor Jonas Abib, que fala do Espírito Santo. Eu já li uns 2 muito bons também. Do Dom Rafael Llano Cifuentes, né? Força Muito bom. do O do Journet, né? Acho que é Charles Journet, é um pouco mais teológico, mas vale a pena a leitura, né? Por que não adentrar um pouco nesse mundo teológico? Até porque vocês podem perguntar aos padres, né? Se tiver dúvida, só mandar aí. Fantástico! Quem gostou dessa live, tira um print, marca o Padre Dudu, Eduardo Henrique da Costa, siga o Instagram dele. Siga também o Instagram da Paróquia Imaculado Coração de Maria, né? Então, Coração de Maria. Então, alegria muito grande. Pai Eduardo, sua bênção. Obrigado, irmão. Isso aqui, bom demais. Eu que agradeço. Volte Pintei o sempre. cabelo, coloquei sapato novo. Tá aqui com o Padre Alan, gente, né? Com aquele... Coisa boa. Então, a gente agradece, que Deus abençoe a todos, viu? E né, foi uma maravilha poder estar aqui, né, com vocês da Paróquia Imaculado Coração, né, estar aqui também no meu pessoal para poder, né, fazer esta live com o Padre Alan. Espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que tenha ficado alguma aprendizado para vocês, para a vida espiritual de vocês. 20 segundos, padres, encerrando. Dá uma bênção para nós, invocando o Espírito Santo. Pedimos, Senhor Deus, a vossa bênção, o Espírito Santo ilumina os passos dos vossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe Boa noite. a todos. Obrigado, grande abraço.